Irmãos, palavra de Deus no segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, nós temos estudado o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que versa sobre as Escrituras Sagradas. Nós estamos indo hoje para o terceiro estudo bíblico a respeito deste tema. Talvez os irmãos pudessem perguntar: pastor, um estudo bíblico a respeito deste tema não seria o suficiente? Afinal de contas, nós já sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Afinal de contas, nós sabemos que as Escrituras são a única regra de fé e prática para as nossas vidas. Meus irmãos, eu vou contrariar quem pensa assim. E creio que eu tenho plenas razões para isso. Meus irmãos, nós precisamos estar muito seguros, firmes e convictos a respeito de qual fonte de autoridade dirige as nossas vidas. Lá no princípio, quando o Senhor ordenou ao primeiro casal que não se alimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhes agraciou com a bênção de livre acesso a toda aquela exuberância que Deus criara no Éden. Mas disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Essa era a palavra de Deus. Eles entenderam a palavra de Deus? Creio que sim. Entenderam a palavra. A ordem de Deus foi muito clara, muito objetiva. Mas, irmãos, eles não se firmaram em convicção, em decisão e em segurança nesta palavra, como a única fonte de autoridade para determinar as ações deles. Veio Satanás, iludiu, enganou, contestou a palavra de Deus, e eles cederam à ação de Satanás. Mas isso não é um fato isolado. Ao longo da história bíblica, nós encontramos ações semelhantes. O Senhor Deus conduziu o seu povo, o povo de Israel, com sinais e prodígios até a terra de Canaã. Os estabeleceu na terra de Canaã depois de operar diversos livramentos. Eles venceram adversários mais poderosos do que eles.
Mas o Senhor ordenou a eles a não imitarem os habitantes da terra, a expulsá-los. Porque afinal de contas eles deveriam cultuar a Deus, eles deveriam preservar as suas convicções de fé conforme recebidas do Senhor, não pelas influências daquele povo idólatra que habitava naquela terra. Meus irmãos, eles receberam a palavra de Deus. Eles foram ensinados na palavra de Deus. Mas eles, quantas e quantas vezes cederam às influências daquele povo, adorando aos deuses que eles adoravam, estabelecendo casamentos contrários ao instituído pelo Senhor, e se afastando dos caminhos do Senhor tantas e tantas vezes. Mas interessante, irmãos, que a gente observa nas Escrituras não apenas os tropeços, a gente observa nas Escrituras também exemplos de fé genuína, como Abraão, quando o filho jovem já chegara a uma idade própria para o estabelecimento do matrimônio. Abraão, que recebera a palavra de Deus e a promessa do Senhor, que se tornaria pai de uma grande nação, de um grande povo, numeroso como as estrelas do céu, como a areia do mar. Abraão decidiu que não tomaria esposa para o seu filho dentre o povo entre os quais ele habitava. Envia o seu servo a buscar lá na sua terra a esposa para o seu filho. Ele estava consciente de uma promessa de Deus e ele precisava zelar por esta promessa do Senhor. Meus irmãos, à nossa volta nós sofremos muitas influências, terríveis influências. Meus irmãos, não nos iludamos, achando que Satanás se levantou contra o povo de Deus apenas nos tempos passados. Meus irmãos, ele se levantou contra o Senhor Jesus, tentando o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus não fosse à cruz expiar os nossos pecados. E ele, de diversas formas, continua tentando o povo de Deus para que se desvie do seu propósito, do coração do Evangelho de Cristo Jesus, tentando este povo a vivenciar uma religiosidade que não seja a verdadeira adoração ao Senhor, o verdadeiro culto ao Senhor e a verdadeira fé no Senhor. Nós, na reunião de oração, tivemos aqui a palavra da irmã Valéria. A Valéria se mostrou preocupada com algumas influências sobre as crianças, sobre os adolescentes. E especificamente ela falou sobre a sua preocupação com os influenciadores digitais, fazendo a cabeça de muita gente e estabelecendo princípios distantes do Evangelho da graça. Mas não são apenas os influenciadores digitais. De uma forma geral, a cultura na qual nós estamos inseridos vão influenciando a maneira das pessoas pensarem, agirem, conviverem em seus relacionamentos, estabelecerem as suas famílias, estabelecerem os valores das suas vidas. E estas influências
vão levando muitas pessoas a ignorarem a fonte autoritativa de suas vidas, que é aquela que procede de Deus, que é a palavra do Senhor. Meus irmãos, diariamente nós precisamos estabelecer testes para a nossa vida. A maneira de nós nos relacionarmos, os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, o nosso relacionamento com Deus, o culto que nós ofertamos ao Senhor, o nosso proceder no trabalho, nos negócios. Nós estamos nos fundamentando onde? Em uma cultura maculada pela corrupção humana? Ou nós estamos nos fundamentando na palavra que procede do Deus vivo? Meus irmãos, se nós construímos a nossa vida distante desta fonte de autoridade de Deus, nós estamos fadados ao fracasso, ao engano. Absolutamente nada pode verdadeiramente prosperar se não vem de Deus. Podemos até viver algum tempo de ilusão, de mentiras, como as Escrituras nos mostram a respeito do ímpio, que aos olhos humanos está muito bem, sadio, se enriquecendo, mas aí o salmista disse que ao entrar na casa de Deus, ele atinou para com o fim deles, porque eles estão em lugares escorregadios, que não podem lhe oferecer estabilidade e segurança a qualquer momento. Eles vão se escorregar e vão se precipitar no abismo. Tudo não passou de uma mera ilusão, de um mero engano. Por isso, irmãos, 3 estudos neste tema não é muita coisa, de forma alguma, porque nós precisamos estar muito seguros, muito convictos qual é a fonte autoritativa para conduzir a nossa fé, a nossa vida de culto, as nossas convicções, os nossos relacionamentos, a nossa vida familiar, a nossa vida como um todo. Nós precisamos nos firmar nesta fonte, que é a palavra bendita de Deus. O primeiro capítulo da Confissão de Fé versa sobre as Escrituras Sagradas. Nós já vimos a respeito da procedência divina das Escrituras Sagradas. Nós já vimos a respeito da revelação natural importante. Deixa o homem indesculpável diante de Deus, porque as obras de Deus atestam o poder de Deus. Mas é tal a corrupção do coração humano, que embora a revelação natural que está na natureza, está no ser humano, seja algo que mostre Deus, nós não conseguimos encontrar a salvação das nossas vidas nesta revelação natural. Necessitamos de uma revelação especial que vem de Deus. E já vimos, irmãos, que esta revelação é completa, que as antigas formas de Deus se revelar, as múltiplas formas que Deus se revelou, através da sua fala, da sua comunicação, como comunicou com Moisés, através de profetas, através de visões, através de sonhos, estas formas de Deus se revelar cessaram, porque as Escrituras se completaram para nós. Nós vimos no estudo posterior a respeito do cânon, a definição dos livros que constituem as Escrituras Sagradas, e vimos que há aqui uma diferença entre o protestantismo e o catolicismo. O catolicismo
aquilo que compõe o todo. Qual era o cânon aceito pelos judeus? Os 39 ou os 46 defendidos pelo catolicismo? Meus irmãos, o cânon aceito pelo povo que o recebeu de Deus foram os 39. Aqueles 7, eles nunca consideraram como parte sagrada. Considerava no aspecto histórico. O próprio historiador judeu Flávio Joséfo fez esta afirmação, considerando aqueles 7 no aspecto histórico, assim como Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, que passou a ser a Bíblia adotada pelo catolicismo. Ele próprio considerava aqueles 7 no aspecto histórico, não no aspecto revelatório, divino. Então, o protestantismo se fundamenta no mesmo princípio dos judeus, que foram os receptores da revelação no Velho Testamento. E hoje nós queremos caminhar um pouco mais com os irmãos, vendo a seção 6ª do primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster. Regis, pode apresentar para nós, por favor? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações e sociedades humanas, há algumas circunstâncias. Repetiu, né? Pode seguir, próximo. As quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observados. Talvez os irmãos estejam perguntando, mas o que referente ao culto que tem que ser decidido pela prudência humana? Muita coisa. Muita coisa. Por exemplo, a Bíblia estabelece quantas vezes de quando em quando nós devemos celebrar a ceia do Senhor? Não estabelece. Mas aí, pela prudência, vamos estabelecer uma vez no mês. Não vamos estabelecer todos os domingos, para não virar uma rotina onde as pessoas vão simplesmente se acostumar. Mas também não vamos estabelecer uma vez no ano, porque fica muito longe. Uma vez no mês. Bom, tem igrejas que o fazem de 2 em 2 meses, às vezes até com espaço maior. Isso é do campo da prudência humana. E muitos outros assuntos vão ser tratados dentro da prudência humana. Tá? Meus irmãos, associando o texto bíblico do início que nós lemos, quando o apóstolo Paulo se dirige ao jovem Timóteo, que era pastor, e fala para Timóteo a respeito da criação que ele teve. Ele foi ensinado nas Escrituras pela sua avó, pela sua mãe. Meus irmãos, o ensino começa dentro de casa.
Meus irmãos, as histórias que eu aprendi na infância com minha mãe, reunia os filhos em volta dela, contava as histórias, fazia perguntas, e um dos meus irmãos mais velhos perguntava: será que é assim mesmo? Será que foi assim mesmo? Meus irmãos, esse veio a ser o primeiro pastor na nossa família. Ensinado, o Espírito Santo trabalha por meio da palavra. Timóteo foi ensinado desde a infância. Aí o apóstolo Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. E o apóstolo Paulo afirma também que é assim que nós nos tornamos sábios para a salvação em Jesus. Perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra, porque a palavra de Deus nos habilita a isso. Então, algumas perguntas associando-nos ao texto da confissão de fé, para de maneira didática nós desenvolvermos o nosso trabalho. Como o ser humano pode tornar-se sábio para a salvação eterna e perfeitamente habilitado para toda boa obra? Meus irmãos, o Senhor não nos deixou na ignorância, desassistidos, esquecidos desse mundo. Não! O Senhor, pela sua graça, nos assiste com o seu ensino, com a sua palavra, nos supre nas nossas necessidades. Nós falamos a respeito da revelação natural. Meus irmãos, a revelação natural, ela dá oportunidade ao ser humano de desenvolver a sabedoria em muitos campos. As próprias Escrituras já nos falam sobre a sabedoria dos gregos. No campo da revelação natural, no campo da filosofia, no campo da ciência. As pessoas têm sabedoria fundamentada na revelação natural, nas capacidades intelectuais que Deus deu a cada um, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidades diversas, e o Senhor lhes ordenou dominar sobre a criação. Então, o homem tem sabedoria nesse mundo, para muitas coisas. Mas se nós perguntarmos, essa sabedoria que o homem possui, no campo da ciência, no campo acadêmico de forma geral, essa sabedoria filosófica é capaz de alguma forma construir a salvação eterna de um pecador? Será que é possível? Meus irmãos, não é possível, absolutamente não é possível. Essa sabedoria humana diante de Deus é loucura. Portanto, a revelação natural, com todas as contribuições que tem, e nós desfrutamos muito das contribuições da revelação natural e do homem que permeia a revelação natural, ela não é suficiente para construir a nossa salvação. Mas aí, o texto da confissão de fé já nos mostra que a revelação especial ou o conselho de Deus nos torna sábios para a salvação eterna. Providência divina que não nos deixou esquecidos, que não nos relegou ao esquecimento nesse mundo, não nos deixou na queda, na separação do Senhor e na morte espiritual. Graças a uma revelação especial que procede do Senhor. E essa mesma revelação
nos permite vislumbrar a glória divina, as perfeições divinas. Esta mesma revelação nos permite vivermos em fé nas diversas áreas da nossa vida. Sermos habilitados para toda boa obra, aquela obra que glorifica a Deus, que agrada ao Senhor. Essa mesma revelação nos ajuda a sermos pais de família, a sermos filhos, as esposas a viverem como esposas fiéis e cooperadoras. Nos ajuda como crentes a adorarmos ao Senhor como convém. Graças a esta revelação especial, revelação é a ideia de tornar o desconhecido conhecido. Tirar o véu, para que possamos contemplar o que está atrás deste véu. Nós iniciamos este culto lendo que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito revelou que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus. A glória de Deus é mostrada por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, esse conselho de Deus, todo este conjunto de revelações divinas, foram apresentadas ao longo da história. E eu vou dar apenas alguns exemplos para que os irmãos compreendam melhor. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, chegaram ao Monte Sinai, o Senhor ordenou Moisés a subir no alto do monte. Aquele povo precisava conhecer verdadeiramente o Senhor, os propósitos de Deus. Aquele povo precisava entender qual o caminho que eles deveriam seguir, como deveriam adorar a Deus, como deveriam se relacionar. Moisés subiu no monte. E a palavra de Deus diz que em meio a relâmpagos, o monte tremia. O Deus Santo se manifestar ali, aquele que é incomparável, porque não há nada no mundo que nós possamos dizer parece com Deus. Nós aprendemos muito com comparações, mas como vamos estabelecer comparação com Deus? Não tem. O monte tremia, clangor de trombeta. Moisés sobe e ali Moisés recebe a lei de Deus. Não haveria outra maneira de Moisés conhecer os propósitos do Senhor, a não ser Deus tirando o véu e mostrando para Moisés, a não ser Deus falando com Moisés, a não ser Deus se revelando a Moisés. Aqui no mundo, irmãos, dentro da revelação natural, é tão importante nós contarmos com a contribuição das diversas pessoas. Você vai à escola, você aprende ali com a sabedoria e o conhecimento do professor. Você vai ao médico e você recebe o tratamento adequado para a sua saúde. Você vai ao supermercado, você é atendido e ali tem aquela infinidade de produtos para suprir a sua casa, fruto do trabalho de outras pessoas e fruto da providência divina que faz os campos brotarem, a lavoura produzir. Deu inteligência ao homem em suas pesquisas, nas diversas produções. Então, irmãos, nós temos todos estes recursos. Mas, irmãos, qual homem, qual ciência, qual filosofia poderia nos tornar sábios para a salvação eterna?
Qual sabedoria humana poderia revelar-nos quem é Deus e os propósitos de Deus para conosco? Poderia o pecador, em sua limitação e humanidade, nos apresentar os propósitos de Deus? Em absoluto não poderia. Mas o Senhor revelou a Moisés. E a história bíblica vai nos mostrando tantos fatos extraordinários. Samuel, logo que foi desmamado, foi levado pela sua manhana para conviver com o sacerdote Eli, sendo preparado para o sacerdócio. E Samuel, certa noite, ouve a voz de Deus a chamá-lo. E ele corre até Eli, achando que Eli estava o chamando. Mas Eli disse: não, eu não te chamei. Quando você ouvir de novo, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi chamado para ser profeta. O que era o profeta, senão o porta-voz de Deus, uma revelação de Deus para que o povo conhecesse os caminhos do Senhor, o Todo-Poderoso, soberano, incomparável e santo, se comunicando ao homem e mostrando o caminho que o homem deve andar. Ou então, de uma maneira toda especial, nós podemos pensar neste Deus grandioso, incomparável, santo, soberano e único, que se faz homem, que se torna homem e habita entre nós. Agora, irmãos, não é a palavra que é ditada para Moisés escrever. Já não é a palavra que vem por intermédio de Samuel e dos outros profetas, agora é a palavra que se torna carne, habita entre nós e revela a grandeza do amor, do poder, da justiça e da santidade de Deus. É a revelação divina. Graças a esta santa revelação divina, nós podemos nos tornar sábios para a salvação eterna. Nós podemos viver a glória de Deus, embora vamos vê-la na perfeição só no céu. Nós podemos construir as nossas vidas nos parâmetros do Senhor. Nossos relacionamentos, nossa maneira de pensar, de viver. Precisamos sempre buscar nesta fonte autoritativa. Mas aí levantamos aqui uma outra pergunta também interessante. Onde se acha essa revelação, esse conselho divino? Meus irmãos, a própria confissão de fé nos mostra que o conselho divino se acha expressamente registrado nas Escrituras. Meus irmãos, tudo quanto nós precisamos em matéria de fé e prática está expressamente registrado nas Escrituras. O que nós precisamos em matéria de fé e prática que não está nas Escrituras? A nossa luta deve ser para conhecermos, para praticarmos e para vivermos o que Deus revelou que está nas Escrituras, expressamente nas Escrituras. Por exemplo, como surgiram todas as coisas? No princípio criou Deus os céus e a terra, expressamente nas Escrituras. Como pode ser um pecador salvo? Atos 4:12 apresenta Jesus como único nome por meio do qual nós podemos ser salvos. Deus está tão distante, como nós podemos nos relacionar com Ele? Há um só mediador entre nós e Deus, Jesus, homem. Por meio dele nós nos relacionamos com o Senhor. Qual será o fim de todas as coisas? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ah, meus irmãos, assim nós poderíamos passar a noite aqui, vendo aquilo que expressamente é apresentado nas Escrituras Sagradas. A fonte de toda a autoridade para dirigir as nossas vidas, porque é palavra de Deus. Mas interessante que aí a confissão de fé afirma que tudo em matéria de fé e prática está expressamente registrado nas Escrituras, ou pode ser claramente deduzido das Escrituras. Ou pode ser claramente deduzido das Escrituras. Interessante, né, Jonatas? Você já achou na Bíblia algum texto que fala para não usar cocaína, crack? Mas o ensino pode ser claramente deduzido das Escrituras. Corpo, tempo do Espírito Santo. E tantos outros assuntos que claramente vão ser deduzidos. Porque, irmãos, as Escrituras são completas. E sendo completas, não há nada novo que surja na vida que a gente não vá achar uma resposta, princípios estabelecidos já na palavra de Deus que vão nos ajudar a lidar, a dirimir dúvidas e assumir a postura cristã. Então, é claramente declarado pela Bíblia como nós podemos tirar os princípios que a Bíblia nos traz e aplicá-los às diversas situações experimentadas no dia a dia. Importante nós considerarmos, irmãos, que a completude do conselho de Deus se relaciona ao próprio caráter pleno do Senhor. Deus é completo, é pleno em seu ser, em seu caráter. Eu gosto daquela pergunta que Saul fez para Davi, depois que Davi lutou contra Golias e o matou. Pergunta de Saul: de quem que você é filho? De quem que você é filho? Porque Saul viu que aquela coragem, aquela fé, aquilo não veio do nada. Ele aprendeu com alguém, era produto de alguém na vida dele. Quando nós vamos à loja, ao supermercado, perdão, Rita, mas é complicado. A esposa fala: traz tal produto. Aí você chega lá nos mercados, supermercados maiores, e você vê aquela infinidade de produtos. O que que você vai fazer? Você vai pegar o que tiver mais perto, ou às vezes o que for mais em conta. Aí chega em casa: não é essa marca que eu uso. Ou não é a marca que eu te falei. Que acontece isso também, né? Não é a marca que eu te falei. Às vezes ela até tira foto. Né? Até tira foto. Mas é complicado porque parece que a mente dos homens não é muito para isso. Detalhes. Meus irmãos, eu quero dizer que a produção interfere na qualidade, onde foi produzido, quem produziu. E nisso as donas de casa têm razão. Tem razão. Então, meus irmãos, o que acontece? O conselho de Deus, as Escrituras Sagradas,
A palavra procede daquele que é pleno, que é completo em seu ser. Dele não provém algo incompleto para nós, inconsistente para nós. A palavra é suficiente, é completa, e ele nos legou algo que nos é suficiente, e nós podemos beber dessa fonte com segurança, segurança absoluta. Eu estava ouvindo uma palestra de um ateu. Lá com suas ideias. Negando, claro, dentro da sua teoria, negando a existência de Deus, as obras de Deus, e achando que o povo que crê está perdendo seu tempo e vivendo a ilusão. Aí alguém fez uma pergunta. As angústias que acometem a nossa alma são inevitáveis. As perdas, os sofrimentos. Quem crê em Deus sempre tem a quem recorrer nesse momento. A quem o Senhor orienta a recorrer? Ou será que tem alguém que não passa por isso? O silêncio foi a resposta. Meus irmãos, o que procede de Deus para nós, a santa palavra é completa, torna-nos sábios para a salvação, consola o nosso coração na aflição, revela propósitos eternos, descreve o valor do ser humano, nos ensina a viver na nossa vida ética, na nossa vida familiar, mostra a dignidade humana, porque é palavra que procede do Deus único, completo no ser dele. E o que ele produz é perfeito, é completo. O ser humano não possui suficiência para tentar encher o que Deus já encheu, completar o que Deus já completou. Aqui eu estou me referindo, irmãos, a pessoas que se levantam com supostas novas revelações. Ora, o que Deus já completou, ele completou. O que ele encheu, ele encheu. Agora o homem vai querer completar o que Deus completou? E talvez vocês estejam pensando que eu estou me referindo apenas às revelações dos neopentecostais. Também. Porque são mestres em revelações absurdas. Mas existem tantas seitas. Desde das revelações do catolicismo, de santas, de santos, como manifestações diversas do espiritismo. Meus irmãos, Deus nos revela a respeito da pessoa dele, dos propósitos dele, dos planos dele para as nossas vidas, da vontade dele para as nossas vidas na palavra. E conhecendo a palavra, nós já nos tornamos sábios para a salvação eterna, conhecedores da glória de Deus e aptos a vivermos nesse mundo como varões perfeitos. Porque a palavra que procede de Deus é perfeita. Daí o apóstolo Paulo disse que se alguém pregasse outro evangelho além daquele pregado, que fosse considerado como anátema, como separado, né? Hebreus capítulo 1 afirma que Deus outrora falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas hoje nos falou pelo Filho. A revelação se completa, ganha o seu ponto máximo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, portanto, agraciados com todo o conselho divino revelado nas Escrituras, nós somos responsabilizados diante de tamanha bênção. Responsabilizados como? Responsabilizados no sentido de conhecermos o que Deus nos revelou.
meditarmos nas Escrituras Sagradas. E quantos apelos bíblicos nós temos, como aquele dirigido a Josué, para meditar dia e noite, não desviar para a direita e nem para a esquerda, mas seguir conforme a palavra de Deus. Conhecermos, meditarmos na palavra, estabelecermos uma vida prática alinhada em obediência e sujeição à palavra de Deus. Mas, irmãos, o Espírito Santo, que revelou as Escrituras, é o mesmo Espírito Santo que continua trabalhando com as Escrituras. João Calvino, ele dizia que o Espírito Santo e as Escrituras sempre trabalham juntos, não separados. E o Espírito Santo é quem regenera os nossos corações, nos dando visão para entendermos as Escrituras. Mas não apenas regenera os nossos corações, como também o Espírito Santo nos ilumina para nós entendermos as Escrituras. Daí a própria confissão de fé nos mostra que as Escrituras são claras a respeito da salvação. Pessoas, às vezes, analfabetas, começam a ler as Escrituras, eu já vi algumas assim, e conhecem a Cristo mediante as Escrituras, têm uma experiência de conversão, obra de Deus, do Espírito Santo. E eu tenho observado, irmãos, com grande curiosidade. E às vezes, na igreja mesmo, pessoas com pouca formação acadêmica, pouca cultura dentro do conceito humano, mas que tem uma compreensão do Evangelho cristalina, uma compreensão da essência das Escrituras cristalina. Mas, irmãos, eu conheço pessoas com grande formação acadêmica e parece que está tudo nublado com referência ao Evangelho. Meus irmãos, é o Espírito Santo que vai iluminando, dando compreensão, dando entendimento às pessoas, rompendo barreiras. Mas gostaria de considerar com os irmãos que a iluminação procedente do Espírito Santo não dispensa o uso de ferramentas na interpretação bíblica, como também não nos dá a liberdade de estabelecer entendimentos particulares e diversos do texto bíblico. Nós temos o livre exame das Escrituras. Os reformadores defenderam o livre exame. Toda pessoa tem o livre exame das Escrituras. Mas eu não tenho liberdade para interpretar as Escrituras ao meu bel prazer, não. Isso é diferente. Examinar, todos têm a liberdade de examinar. Agora, a interpretação, eu preciso ver se essa interpretação está coerente com o todo da Bíblia. Se esta interpretação seguiu as normas corretas de uma interpretação. Daí, João Calvino dizia: orare et labutare. É preciso orar, estabelecendo a dependência do Espírito Santo para nos iluminar, para abrir o nosso entendimento. Quando nós sentamos para ler as Escrituras, orar a Deus. Quando entramos no templo, orar a Deus, para Deus abrir o nosso entendimento, tirar toda a escuridão diante dos nossos olhos. Mas trabalhar também. Trabalhar o texto bíblico, ler o contexto,
analisar gramaticalmente, estudar a doutrina, estudar a confissão de fé, para que, mediante este trabalho, o Espírito Santo nos conduza na compreensão. Não é cruzar os braços e dizer, não, vou esperar Deus me mostrar. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo ilumina, mas o Espírito Santo nos dá também a responsabilidade de buscar a compreensão e de fazer uso das ferramentas que nos são disponibilizadas. Buscar uma interpretação correta das Escrituras. E eu quero terminar então dizendo o seguinte, irmãos. Nós dependemos da revelação de Deus, que está registrada nas Escrituras, que foi registrada sob a inspiração do Espírito Santo, de forma que os autores bíblicos registraram o que Deus quis que eles registrassem. Entretanto, é bom ressaltar que Deus não desprezou as particularidades de cada autor. Você lê o apóstolo Paulo, você vê os grandes temas da doutrina cristã abordados pelo apóstolo Paulo. Mas você lê, por exemplo, o apóstolo João, você já vê que é um estilo diferente, assim os profetas, porque Deus, ele considerou o estilo de cada autor, mas registraram o que Deus quis que eles registrassem. Daí, o apóstolo Paulo dizer aqui em 1 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, é revelação de Deus inspirada pelo Espírito Santo, de forma que os autores registraram o que Deus quis que eles registrassem, e a iluminação espiritual, que é a capacitação do Espírito Santo para nós compreendermos as Escrituras e praticarmos as Escrituras, de forma que o Espírito Santo está sempre trabalhando com as Escrituras sagradas. Há dois polos aí que você precisa tomar cuidado. Um caminha para o racional, que se fundamenta muito na revelação natural e acha que tudo tem que ser provado, e esquece que o pecador não consegue ler na revelação natural os verdadeiros propósitos de Deus. Precisa da revelação especial, que vem através das Escrituras. E o outro polo perigoso é o emocionalismo. Pessoas sob o poder das emoções, aí começam a falar em nome de Deus, sentir em nome de Deus, quando na verdade é tão somente um desequilíbrio das suas próprias emoções. Ambos estão errados. Talvez o segundo se mostre mais crente do que tudo, mas está tão errado como o primeiro, porque nenhum deles está se fundamentando na palavra de Deus. Que Deus nos ajude. E termino ainda dizendo, ou me referindo a uma outra seção aí da confissão de fé, que afirma que o Supremo Juiz para dirimir toda controvérsia, todas as decisões de concílio, todos os pensamentos, é o Espírito Santo falando por meio das Escrituras sagradas. Que Deus nos ajude a nos submeter plenamente à direção do Espírito Santo, falando por meio das Escrituras sagradas. Mas daí é importante, irmãos, é importante sermos o povo do livro, sermos o povo das Escrituras. Muitas influências sopram sobre nós, fortes influências sopram sobre nós, vindas de todos os lados, de todos os lados. Aquietemo-nos aos pés do Senhor, para aprender dele, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou no abandono,
porque o Senhor se revelou a nós de maneira graciosa, redentora. Agradecemos ao Senhor porque em Cristo o Senhor nos torna sábios para a salvação eterna. Revela-nos a tua glória e dirige as nossas vidas nos vários campos de ação. Perdoe-nos, Pai, quando nós não vivenciamos a tua palavra como deveríamos vivenciar. E ajuda-nos, Pai, a estarmos humildemente aos pés do Senhor, aprendendo de ti. Guia, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã. Dá-nos humildade, Pai. Dá-nos discernimento espiritual. Dá-nos dependência do Senhor. Dá-nos o temor do Senhor. Dá-nos a capacidade, Senhor, de colocar em prática o que aprendemos de ti. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.